Então, gente, vejo-me de mãos atadas por causa que estou meio sem tempo. Queria fazer esse vídeo num futuro próximo, mas vamos fazer hoje porque acho que é um bom momento. Já tá podendo falar a verdade sobre a Xatombe. Bom, como é que vocês estão, meu povo, meus queridos? Hoje estamos aqui para avaliar as temporadas de Ordem até agora, que vai só ter mais uma, né? Teoricamente, o Apocalipse. É uma tier list feita pelo 34, eu encontrei aqui. Então, obviamente que produção vai contar, mas eu gosto de narrativa e é completamente meu gosto, tá? Eu gosto de narrativa, então é o que eu vou priorizar. Mas é um pouco de tudo. Bom, a primeira, que foi uma grande sessão, temos que ser sinceros, é a pior de longe. Não tinha nenhum estímulo pra você ficar assistindo, tinha uma imagem ou outra, a interpretação ainda tava no útero ainda, tinha que nascer, então não tem como. De longe, o salto de O Segredo da Floresta, que é a segunda, pra esse aqui é absurdo, mas vou dar o braço a torcer que eu acho o enredo interessante, o da Agatha, só não foi muito bem executado, porque né, um RPG assim casual, ainda não era tão focado em narrativa, era um jogo pros amigos. Ainda é isso hoje, né? Mas, obviamente, agora tem todo esse show, essa apresentação, essas cutscenes. Obviamente, virou uma série. Não é só um RPG agora. Ainda é um RPG entre amigos, mas também é uma série. Enfim, dito isso, esse aqui é o pior de longe. E a gente pode ir pro meu xodó. Eu sou do time que O Segredo na Floresta é inacreditavelmente bom. A produção não é tudo isso, obviamente, teve toda a polêmica lá com o artista, que eu nem sei direito, né, mas ele fazia uns negócios meio esquisitos, nem eu sei direito, só sei que envolveu alguma coisa com o artista, que vamos ser sinceros, os tokens eram feinhos, bem feinhos, mas, narrativamente falando, o roteiro, o mistério que o Subbit criou, e a interpretação dos jogadores, irmão, não tem como, não tem como. A gente consegue ver a evolução do Joey, do próprio Thiago, que ele tava calejado da última temporada, né? Que foi bem pouquinho, dá pra aceitar, né? Porque, pô, perderam 2 pessoas e tal. Tava calejado, a Liz também, que mudou. Todo mundo mudou na temporada, foi impressionante. O Arthur, o Guache, você vê que ele começa como um jogador que... Vou ser bem sincero, o Guache ele não sabia direito o que ele tava fazendo no começo. Eu achava muito forçado. Eu achei que no episódio 4 ele estragou um pouquinho do clima do Kaiser chorando. Do Kaiser, no caso o César na época, né? Mas, enfim, o Guache tava começando... E já no final do Segredo da Floresta já mudou. Tem uma das melhores cenas do meu episódio favorito de Ordem, que é a porta, episódio 14. Magnífico, o Arthur falando: pelo amor de Deus, olha pra mim. Então só desenha isso em mim. Não tem nenhum outro sentido. De você. Pelo amor de Deus! Eu taco o martelo no chão com tudo assim. Olha pra mim! Aí eu abro assim o bracinho. Deixa eu ser útil agora! Eu sou o mais burro, eu não faço nada direito, toda vez que eu tento, eu me machuco. Deixa eu ser útil! Faz a porra do símbolo em mim, pelo amor de Deus! Não. Não existe. Sim! Você mesmo disse eu nem devia estar aqui. Mas agora eu tô! E eu já perdi tudo! Eu não vou perder vocês! Se eu ver vocês morrendo, eu vou morrer também! Eu vou me matar! Foi incrível, nossa. E também o roteiro que o Subbit fez nessa temporada, irmão, pra mim é o melhor até hoje. É maravilhoso, maravilhoso. Ninguém tava esperando aquilo, ninguém. Bom, mas talvez depois a gente volte pra falar sobre Segredo da Floresta. E eu ainda quero fazer um vídeo só sobre o Segredo da Floresta, tá? E vai sair. Dito isso, Desconjuração. Olha, Desconjuração eu acho muito subestimado, tá? Porque apesar de ter tido uns probleminhas, principalmente com o sistema, e que na primeira metade eles estavam meio... Os players estavam meio travados, né? Eles até comentaram no Revelando que eles estavam querendo fazer cenas. Eu acho ainda bom. Eu vou deixar no B por enquanto, mas talvez suba depois. Porque tem muita coisa importante, a morte do Kaiser, o Dante, que pra mim é o meu personagem favorito, o final, que eu nunca esquecerei de eu chorando enquanto eu comia macarrão, com os Kaiser morrendo, porque ninguém tava esperando, né? O cara tava full vida, o cara morreu full vida. Ah, mano, mas enfim. Acho ainda um pouco arrastado, principalmente a casa endiabrada, a mansão endiabrada.
Acho um pouco arrastado, mas é legal a gente ver o desenvolvimento lento dos personagens. Foi isso que fez o Dante e o Kaiser serem personagens tão bons pra mim. E é isso. Calamidade. Olha, tem alguns problemas Calamidade, eu vejo. Porque o Selbit não tava planejando tudo isso aqui, né? Ele tava planejando só 2 partes. Então foi se construindo um negócio muito grande que acabou que ia ser de uma forma completamente diferente. E dito isso, o anfitrião podia ser. Nem precisava ser Calamidade. Podia deixar a Calamidade pro Apocalipse e dar um nome de alguma temporada envolvendo o anfitrião. Porque no final foi mais anfitrião do que o próprio Kion. O anfitrião foi mais relevante que o Kion na Calamidade, pelo menos pra mim. Porque eles passaram muito tempo lá no Coliseu e tal. E o Kion teve 3 momentos de destaque e o episódio final e a morte do Joe. Então, eu vou deixar do lado de Desconjuração mais um pouco na frente, porque apesar disso tem coisas muito interessantes, o lore da Ordem Calamidade é muito legal. O primeiro episódio de Calamidade, que apesar de ter o problema do áudio, eu ainda acho muito bom. Ele funciona muito bem, é muito fechadinho, dá pra assistir só ele e ficar tranquilo. E vai ter coisas que só voltam em Hexatomb. E é muito bom, é muito bom. E o sistema também não ajudava muito, né? Porque ainda era meio confuso, tava se desenvolvendo e tal. Mas, enfim. O Segredo na Ilha. Tá do ladinho de O Segredo na Floresta. Porque apesar de não ser do mesmo nível que O Segredo na Floresta em questão de roteiro, ele compensa em todos os outros aspectos. Talvez não a interpretação, que eu não acho a Bia tão boa assim. Ela é muito boa, mas eu não acho ela tão boa assim. Mas um dia eu explico melhor sobre isso. Mas ela fica assim, top 5. Mas eu acho que ela dá uma falhadinha muito específica que me pega muito, mas ela é muito boa. E também o elenco é muito bom, eu gosto muito de todos os personagens. O Vanderlei me surpreendeu muito. E até a mais fraquinha, que é a Bárbara, eu acho muito boa. Ela tem pelo menos uma personalidade própria. E eu gosto muito. O roteiro também é magnífico. Não acho que é igual ao Segredo da Floresta, né? Eu já disse, mas funciona muito bem. É muito fechadinho, gostosinho de assistir. Tem um dos bichos mais top, que é o Amigo Imaginário. Que o nome Face Cega é muito mais massa que o Amigo Imaginário pra mim, tá? Então, e foi o primeiro lugar que a gente viu Tenebres, né? Quer dizer, teve resquícios em Calamidade, mas o relevante foi o Segredo na Ilha, né? E a gente viu um novo elemento. Muito interessante. Essa perspectiva de personagens que não estão com contato com o paranormal, que são só mundanos, assim. Gosto muito. Acho que é o top 2 pra mim. Só perde pro Segredo na Floresta, que tem um carinho absoluto. Sinais do Outro Lado. Olha, antes de eu colocar ela no lugar que ela deve ficar, eu tenho que falar que eu adoro a temática alienígena. Adoro. Só que fazer uma temática alienígena envolvendo comédia com tanto potencial, nossa, eu acho tão paia, tão paia. Nossa! Aqueles casos da Fazenda também que eu acho que é arrastado demais. Aqueles hipster que ficava no meio da floresta não serviram pra nada também, podia tirar. Tem um ou outro NPC que você acha legal. O Arnaldo aparecendo até que é legal, ver o passado do Veríssimo e tal. Não passado do Veríssimo, mas ver ele no passado e umas coisinhas. Eu acho legal, mas também forçar que que em vez de ser, tipo, pessoas próprias, não, eles são associados de um cara que saiu da ordem. Nossa, eu acho muito rolê, podia ser muito mais simples esse roteiro. Já que teoricamente é pra ser um negócio mais simples, não precisava ser desse jeito. E também o Selbit teve que mudar por causa que a Carol ia viajar. Ele conseguiu contornar muito bem. Eu achei legal. Mas também fez a personagem da Dara tá lá, não significa muita coisa. O último episódio é bom. O último episódio eu dou o braço a torcer, que eu gosto bastante. O último episódio é bom mesmo. Mas os outros, mano, nota 7 no máximo alguns. Os personagens não são ruins, eu gosto dos personagens. Tirando o Chico eu acho muito qualquer coisa. Mas eu não acho que eles funcionam nesse contexto. Eles são cômicos e tal. Só que dá pra ver que é um negócio sério que tá acontecendo. E tá todo mundo. Eles estão rindo, se divertindo e tal. Tudo bem, poderia funcionar, mas. Por justamente ser um negócio envolvendo o Alien, que jogou fora. Eu acho meio paia. Acho bem paia. Mas é muito bem feita. Acho que visualmente é a segunda temporada mais bonita nessa parte pra Hexatomb. Gosto muito de quase tudo técnico. Tem uma das melhores cutscenes também, que é o Estrangeiro Chegando, que é um vilão muito massa também, que eu acho que foi
completamente desperdiçado nos Sinais do Outro Lado. Tem mais lore do estrangeiro no Arquivos Secretos e do livro do que no próprio Sinais do Outro Lado. Você pode estar me achando louco por falar isso, mas foi a impressão que eu tive, tá? Porque, nossa, eu achei muito jogado fora. Ai, que saquinho, que saquinho. E o elemento também é muito massa. Eu acho o elemento de transmissão muito da hora. Só que... é triste. Mas tem seus méritos. Tem coisas bem legais. Quarentena. Olha, eu não sou um dos maiores haters de Quarentena. Só que eu acho que é muito arrastado também. Porque não é um povo que tá engajado, assim. Eles não entendem do universo. Eles foram jogados lá. Esse negócio de ficar trocando de linguagem. O meu problema não é ser inglês. Não vejo problema ser inglês. Consigo entender tranquilo. O problema é que ficar alternando entre isso fica... sei lá, me incomoda um pouco. Pra mim definir, ou é completamente inglês, ou português, ou pelo menos fiquem alternando pra explicar, que eu entenderia, mas não, tem coisa espanhol no meio. Que, meu filho, pelo amor de Deus. Não gosto, apesar da temática eu achar legal também, gosto da Panacea, eu acho que tem muito potencial. Eu acho que eu comentei um pouquinho isso num dos últimos vídeos. No de conceitos, vamos lá assistir o vídeo de conceitos, que é muito bom esse vídeo. Bem melhor que esse, inclusive. Confesso. No final do vídeo eu dou uma explicadinha porque que eu tô fazendo vídeo mais simples por enquanto, mas vai valer a pena. Dito e tudo isso, vou deixar atrás, né? Pelo amor de Deus, não tem nem como. Sinais do Outro Lado pode ter os defeitos que tem pra mim, mas ele tem momentos muito, muito bons, que eu não gosto tanto da temática de comédia junto com Aliens, mas inegavelmente tem momentos de comédia muito bons. O Guizo virando Alien e se apresentando, o The Office, eu acho incrível. Mas não segurou. E o Quarentena não tem nada. O Quarentena tem o Niderê. Não, e o Luiz, eu gosto do Luiz Miguel. Que é o nome do meu irmão, por sinal. Enfim, Natal Macabro. Olha, de certo modo eu acho até pior que Quarentena, tá? Mas eu vou deixar na frente por um simples motivo. Por dois simples motivos, na verdade. Breno e Jorel. Que todo mundo não, mas muita gente odeia o Jorel e eu não entendo. Porque tudo bem, ele é uma pessoa ruim. Mas ele é um personagem muito bem feito. Muito bem feito. O Matt, esse nem era a intenção do Matt, ele conseguiu dar a volta por cima e fez um dos personagens mais interessantes que a gente teve. Que conseguiu fazer muito com 2 episódios. 2 episódios. Tudo bem, ele é uma pessoa detestável, com certeza concordo. Mas, pô, você desgostar do personagem porque ele é ruim. Enfim. E temos a última temporada. Que pra muitos seria aqui. Mas pra mim é aqui. Gosto muito de Hexatomb. Gosto muito, muito mesmo. Só que eu acho que teve coisas que foram implementadas e o final que me decepcionaram muito. O final do Hexatomb eu achei muito decepcionante, o último episódio. Porque era com certeza um episódio carregado. Porque o episódio ápice foi a luta com os vampiros. Só que teve tantas coisas que aconteceram no último episódio que eu fiquei... A morte do Cristino foi patética. O Giovanni podia ter sido muito melhor. Tudo bem que ele tava de mãos atadas. Eu gostei da decisão... Gostei é uma palavra muito forte, mas eu entendi a decisão do Remy. Mas eu não entendi o porquê que a Kemi, o Remy e o Juan estavam tão aéreos entre si. Eles não se comunicavam, eles estavam... O próprio Juan se incomodou com isso. Eu fiquei tipo... Enfim, pra mim isso não faz sentido... Não faz muito sentido... Até por contexto dos players, eu realmente não entendi. E as partes dos desejos do último episódio foi legal. Foi a melhor parte, disparado. Mas teve tantas outras coisas que eu fiquei... Eu não gostei que eles simplesmente não teve nada sobre os assassinos. A gente não teve nada. Eles apareceram no Natal Macabro só pra existir. Os personagens também que estavam acompanhando eles... Achei muito whatever a maioria. Tem um ou outro que é bom, o Eloy é legal. A Cindy também é interessante. Justamente, personagens ruins não... Personagens de índole ruim não são personagens ruins em quesito narrativa. Você pode achar o Walter White uma pessoa horrível, mas ele inegavelmente é um ótimo protagonista. Inegavelmente não, né? Vai ter um maluco ou outro pra discordar. Mas enfim, acho que entendeu. Mas tem muito valor, é de longe a temporada mais bonita. Pô, o cereal e o
o Kai eu já imaginava, né? Mas o Serral me surpreendeu muito. O Abelha claramente evoluiu como jogador de RPG, que em Calamidade ele só foi memes. No Exatome ele realmente tentou. Apesar de ter um momento ou outro que você ficar meio de sobrancelha levantada, mas mandou bem. A Bia também mandou muito bem. Enfim, eu acho que é isso. Em ordem, seria essa ordem mesmo. Talvez trocar o Quarentena pelo Natal Macabro. Mas os dois personagens de Natal Macabro são muito bons. Os dois que sobraram, né? E a gente vê também que, pra mim, no caso, né? Que ordem funciona em coisas contidas. Funciona em não locais pequenos, mas com uma trama menos aberta. Porque nesses aqui estavam muito abertos. Em Calamidade, em Desconjuração. Esses aqui funcionou, mas esses aqui eu achei... E esse aqui, esses dois, apesar... Esse aqui não tanto, né? Mas nesse, apesar de estar contido... É que Natal Macabro foi diferente, né? Não dá pra ter o mesmo peso e a mesma medida pra ambos. Pra ambos não, né? Pra esses 4 aqui. Porque tinha muitos players também. Enfim. Mas pra mim, o que eu quero dizer com tudo isso é que Ordem funciona muito mais com uma trama fechada, com um mistério de um local, do que com um negócio muito gigantesco. Hexatombe também foi mais fechado, né? Porque era só no Hexatombe. Os sinais do outro lado, pra mim, o grande erro foi não ser fechado, porque eles podiam ir pra qualquer lugar, e o memes, né? E eu acho que é isso. Vou dar explicação pra vocês do porquê que essas 2 semanas eu tive que fazer vídeos mais simples. Bom, estou em fase de prova da faculdade, junto com o estágio, junto com o trabalho, e junto com minha placa de vídeo está chegando, pra poder rodar coisas interessantes aqui, talvez fazer umas livezinhas, e coisas grandes estão vindo aí pro futuro. Tem um vídeo de Segredo na Floresta com um roteiro sendo escrito pra muita gente aí que fala que eu fico gaguejando e eu devia ter um roteiro. Estou fazendo um roteiro pra um vídeo muito bom de Segredo na Floresta. Espero que assistam. Mas é isso. Pretendo fazer um vídeo sobre a interpretação de alguns players, sobre os ápices de interpretação, que eu acho que tem muitos muito bons. E eu quero falar um pouco da Bia também, porque a Bia, ela é muito boa, só que ela comete um errinho muito interessante. Mas, enfim. Mas não é falta de mérito dela, não. É uma ótima player. Acho que foi isso, gente. Obrigado por ter assistido até aqui. Sei que foi um vídeo mais arrastadinho. Mas é isso. Obrigado. Aguarde um vídeo da semana que vem que vai estar mais interessante, prometo. Beijão. Fui.